Agora a gente vai chamar o Flávio Araújo, da Gestos Contabilidade, que vai ser o mediador aqui, juntamente com a Carol. Por favor, seja bem-vindo aqui, Flávio. Bom dia, Laide. Bom dia a todos que estão participando do ECOM. Bom dia. Pode sentar aqui, fica à vontade. E agora a gente vai chamar a Carol Lasson, da Lasson Contabilidade, o maior escritório de contabilidade da Flórida. Ela vai trazer aqui o painel hoje, Proteção Patrimonial, o que é, como agir. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Laide. Bom dia a todos os presentes aqui. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Carol Larson. Eu sou a CEO e a fundadora da Larson Accounting Group, uma empresa que eu fundei há 20 anos atrás. Eu tinha aproximadamente 2 anos já nos Estados Unidos, e o objetivo do nosso encontro hoje, do tema que a gente vai conversar com vocês, é sobre proteção patrimonial. Muita gente pode perguntar, mas eu nem estou nos Estados Unidos, ou não estou pensando em ir, por que eu devo me preocupar com esse assunto? Quando a gente fala de proteção patrimonial, a gente tem que pensar não só no país, talvez, onde você possa ter um investimento ou tentar se mudar, mas também no país onde você vive. Então, o nosso objetivo é ajudar os nossos clientes, não somente nos Estados Unidos, mas no Brasil. Aqui no Brasil nós temos o apoio do Flávio Araújo, que é da Gestos, acho que é a maior, né? Maior empresa de contabilidade de Natal. Mas buscamos atender melhor o cliente. Não precisa ser modesto. Não. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui, a gente vai fazer mais um bate-papo. Se vocês quiserem interromper para fazer perguntas, fiquem à vontade. Carol, como você está falando aí sobre proteção patrimonial, eu queria começar com essa primeira pergunta que está no próprio conceito aí do painel. O que é a proteção patrimonial? Falando mais fácil para o pessoal entender do ponto de vista técnico. Porque é um assunto que muita gente não entende e acreditam que proteção patrimonial só deve ser feita para aquelas pessoas que têm muito dinheiro, têm um patrimônio muito alto, mas pelo contrário. Eu acho que quanto menos nós temos e trabalhamos suado para ganhar, mas nós precisamos nos preocupar na questão de proteção patrimonial. Proteção patrimonial é proteger aquilo que você adquiriu com o dinheiro do seu trabalho, seja um imóvel, seja aplicação financeira, seja investimento na bolsa de valores, enfim, tudo aquilo que você teve que adquirir para estar na situação que você está hoje. Então, é muito importante, né, Flávio, a gente pensar que ninguém quer perder tudo aquilo que investiu. Então, temos que nos planejar, temos que nos preparar, e como bem dito pelo Léo aqui, não é uma coisa que a gente consegue fazer em alguns meses. Então, o ideal é a pessoa que está pensando em proteger o seu patrimônio, que a gente faça isso também com uma certa antecedência, recomendado de 6 meses a 1 ano, para que a gente tenha tempo de organizar, no caso de uma mudança para os Estados Unidos, tudo aquilo que tem que ser feito para que realmente o seu patrimônio aqui no Brasil e nos Estados Unidos esteja protegido. Ok, muito bacana. E aí eu gostaria de complementar essa sua colocação, quando a gente está vendo uma proteção patrimonial num país fora do que a gente reside. Seja por um planejamento que você vá residir lá e já queira fazer um estudo e um planejamento para ser mais assertivo, porque a gente viu nos outros painéis, tanto do Igor como esse agora, que a situação é você conhecer, é você estudar melhor, você entender aonde você está, para o país você está indo, para não errar. Não fazer como o Igor falou no começo, que a falta de conhecimento fez ele levar 2 tombos por entender que ali era o caminho certo e não tinha a informação adequada. Nesse caso, principalmente do brasileiro que quer investir lá, e aí já pensando no planejamento de proteção, lá, propriamente dito, nos Estados Unidos, esse planejamento, ele tem que ser considerado também a questão tributária, a questão de segurança jurídica, e aí, como você falou, você pode fazer uma proteção patrimonial com bens móveis e imóveis. No caso dos bens imóveis, os próprios imóveis que você tem, e com aplicação e etc. É muito complicado isso, leva muito tempo. O custo de um planejamento desse, em termos de serviço e tributário, justificam? Bom, eu acho que aquilo tudo que você faz para melhorar e para aumentar e preservar seu patrimônio não é caro. Então, o preço de um planejamento não tem como a gente precificar e eu dizer aqui para vocês agora. Pode custar $2.000, $5.000, $15.000. Tudo isso é determinado pelo patrimônio que essa pessoa tem, o grau de complexidade das estruturas que já existem e que talvez vão ter que ser reestruturadas, recriadas. Então, não é
complicado a execução, desde que a gente tenha colaboração do cliente, tanto na parte documental, como na parte de passar todas as informações, porque muitas vezes o brasileiro, quando ele vai fazer uma consultoria nos Estados Unidos, ele tem um pouco de receio de passar tudo aquilo que realmente ele tem, porque vão me cobrar mais ou por causa disso. Esses dias eu atendi um cliente que me disse, mas a minha declaração de imposto de renda é uma coisa muito pessoal e eu não vou te passar. Então eu falei, vai ficar bem difícil da gente começar a trabalhar com você se eu não tenho nem acesso à sua declaração, porque através da declaração é o primeiro passo para a gente analisar o que a pessoa tem. Então aqui no Brasil, nos Estados Unidos nós não temos, mas aqui no Brasil nós temos todas as receitas que a pessoa ofere no ano, nós temos todos os tipos de investimentos, todo o patrimônio, todas as dívidas, tudo aquilo que realmente você tem na sua pessoa física que tem que ser levado em consideração para que a gente faça um planejamento adequado. Não só na pessoa física, né? Estou falando especificamente de pessoa física, mas principalmente para as empresas. Então, você sabe muito bem disso, que como eu posso ter sucesso com a minha empresa se eu não sei nem para onde ir, nem quanto eu vou gastar de impostos, o que esperar para os próximos anos. Então, em termos de valores, a gente só precifica depois que realmente a gente atende o cliente. Em termos de tempo, para um caso de mudança, aqueles que querem ir para os Estados Unidos, querem comprar um imóvel, querem começar a dolarizar seu patrimônio, mesmo sem ir para os Estados Unidos, porque é possível você ser residente aqui no Brasil e ter investimentos lá, que é uma coisa melhor do que você ter investimentos com uma renda em dólar. Então, é possível. É uma coisa que a gente pode ajudar as pessoas a fazerem, orientando da forma correta, e não daquela forma, quando a gente conversou ontem, que porque o meu irmão foi e fez assim, porque o meu primo foi e fez assim, ou porque o meu vizinho foi e fez assim. Cada caso é um caso, pessoal. Como o Léo disse, não tem como a gente dizer que o mesmo visto que vai servir para você vai servir para mim, como a mesma estrutura que eu vou criar para você não vai servir para algum de vocês que estejam aqui nos atendendo, assistindo. Entendi. No caso... Hoje já se escuta muito falar e se trabalha muito nos grupos familiares, empresariais, de proteção patrimonial. E aí você acabou de falar uma frase que você pode trabalhar um investimento patrimonial fora do país. E, nesse caso, para a gente aqui no Brasil, o custo de um patrimônio, uma herança sendo passada, ele não tem um custo tributário muito alto a priori. Lá nos Estados Unidos, eu já vi alguma coisa a respeito disso, que a tributação de herança é significativa quando você está na pessoa física. Nesse caso, no estudo de você fazer um investimento patrimonial lá, você já acha que direcionaria para uma pessoa jurídica, para que numa sucessão não tivesse essa tributação tão alta? Existem vários cenários, né? Quando a gente fala de um não residente, a gente, obviamente, vai criar uma estrutura muito diferenciada do que para o residente. E o ponto importante que você levou em consideração agora é que nos Estados Unidos o nosso imposto de sucessão é 40%. Então, eu tenho alguns clientes que me procuram e falam, eu não quero investir nos Estados Unidos, porque se acontecer alguma coisa comigo, eu vou deixar metade do meu patrimônio para o governo. É verdade, mas existe uma solução, que é o planejamento ou pré-imigratório, para aqueles que querem se mudar, de uma forma que a gente possa combinar os bens do Brasil com o de lá, de uma forma que isso fique... 100% declarado em ambos os países, de uma forma que você possa economizar impostos. E muito comum as pessoas que chegam nos Estados Unidos, os que não conhecem essa questão de sucessão, chegarem lá, procurarem a Rosana, procurarem outros... No caso, a Rosana especificamente, que é compra de imóvel, e procurou a Rosana, comprou um imóvel e não questionou, não foi atrás de nenhuma informação de qual a melhor forma de você ter este imóvel nos Estados Unidos para proteger contra a sucessão, para pagar menos impostos e para ter uma segurança que o seu patrimônio estará protegido dentro dessa estrutura. Então, eu acho que o ponto mais relevante é a questão dos 40% e deixar bem claro para todos que existem caminhos desde que a gente consiga planejar e estruturar isso com o tempo e que o cliente coopere nos passando todas as informações que são necessárias. Interessante. No caso, estando lá e tentando fazer uma proteção patrimonial familiar, constituindo empresa lá para que a gente possa ter o patrimônio, de certa forma, dolarizado, como você falou, é possível, como no Brasil, você abrir sociedades para botar o patrimônio contemplando a sua família, seus filhos? Com certeza, isso é uma das coisas que a gente mais faz, porque eu fico até feliz que hoje as pessoas elas se preocupam com isso, com
com a sucessão e como deixar para os seus herdeiros de uma forma que eles recebam tudo aquilo que essa pessoa trabalhou para construir e mais um pouco. Porque antigamente, a gente sabe, até hoje, existem algumas pessoas, até de idade mais avançada, que estão assim, já com 80, 85 anos de idade, e tem muita teimosia. Eu não vou transferir nada em vida, eu não quero falar sobre esse assunto, o que é meu é meu, o dia que eu morrer, meus filhos se virem. Eu acho um tremendo egoísmo, né? Porque se você trabalhou tanto para ter isso, se você quer o bem-estar da sua família após seu falecimento, é fundamental você proteger e deixar o máximo possível para ele, e não ter que deixar de dividir metade do seu patrimônio com o governo, não faz o mínimo sentido. Entendi. Nesse conceito de você, então, criar uma empresa nos Estados Unidos para você botar o seu patrimônio, proteger, lá é viável financiamento? Eu não sei se estaria ligado, mas pela sua experiência, você buscar recursos para comprar mais patrimônio para essa empresa, para deixar na sua pessoa jurídica? Eu sempre digo, nós temos que saber balancear, né? Balancear no sentido, tem muita gente que tem medo de dever, mas quem não deve também não consegue atingir o patrimônio desejado. Então, não, eu vou comprar casa, em 2 anos eu vou quitar. E nós vivemos num país onde a taxa de juros é muito baixa. Agora nós estamos passando por uma situação atípica, o qual os juros aumentou bastante, e isso foi feito propositalmente, justamente para dar uma segurada na economia, porque o poder de compra do americano aumentou muito, e o governo americano, sempre pensando em uma forma de manter essa economia estável e que todos possam usufruir de todos os benefícios, o que ele fez? Eu vou aumentar os juros, as pessoas deixam de gastar tanto em cartão de crédito, vamos dar uma segurada nesse mercado imobiliário, que os valores subiram absurdamente nos últimos 7, 8 meses, e, desta forma, dá uma segurada, e aí, no momento que começar a aparecer mais ofertas, as pessoas deixarem de comprar, os juros vão voltar ao normal. Entendi. Nesse conceito aí, eu acho interessante, porque, como você falou, fazer investimento e você poder ter recursos mais baratos para você aumentar esse patrimônio lá, viabiliza financeiramente. No caso aqui no Brasil, geralmente, o que acontece muito nos grupos empresariais é que a proteção patrimonial, ele tende a tirar da atividade operacional, seja um comércio, seja uma prestadora de serviço, uma indústria, o patrimônio, e isolar numa empresa de bens. E isso tem um certo custo, mas ainda é viável, porque numa falta como você falou aí, da primeira geração, do patriarca, que constituiu aquele patrimônio, o processo burocrático e tributário, ele fica alto. Nesse caso, essa questão de você ter lá, como você falou, de empresas que são constituídas por família e que são para proteger o patrimônio, a sucessão, na falta do sócio majoritário do patriarca, é fácil, é rápida, como é aqui no país, é uma mera alteração de quadro societário, ou é pouco burocrático nesse sentido? Vou começar mencionando sobre o que você acabou de dizer agora, em relação que, normalmente, as empresas aqui no Brasil tiram os bens, principalmente imóveis, daquela empresa operacional. Isso é a primeira coisa que tem que ser feito, porque você não vai querer deixar os seus bens dentro de uma empresa operacional, que existe um risco. Todos nós, a nossa atividade profissional, nós estamos sujeitos amanhã ou depois cometermos um erro, ou um funcionário cometer um erro. Então, qualquer coisa que você tenha na sua empresa operacional, principalmente de bens imobilizados, é a primeira coisa que você vai ter que se desfazer, ou usar para pagar um credor, ou no caso de um erro ou uma omissão, que a gente chama de errors and omissions lá, que você vai acabar perdendo. Então, o primeiro ponto é fundamental para aqueles que têm empresa, separar a empresa operacional, só a operação, os carros, as propriedades, todos os outros bens, trademarks, você coloca tudo em outra empresa, porque esta parte do seu patrimônio está 100% protegida. E o caso acontecer o pior do pior com a sua empresa, o máximo que vai acontecer, você talvez tenha que fechar a empresa, usar o lucro dessa empresa para estar pagando a pessoa que sofreu o dano, mas os bens estão protegidos. Então, isso é muito importante. Entendi. Você me complementou com alguma coisa? Me desculpa, Flávio. Em relação a se é fácil a transferência, né? Isso, porque assim, aqui no nosso país, você constituiu uma empresa para proteger o patrimônio, porque antigamente no Brasil, o histórico do sistema financeiro,
As empresas têm que ter os bens em nome dela, a empresa operacional, seja sua empresa de comércio, seja sua indústria, para que tivesse facilidade do crédito bancário. Então, quando o banco iria financiar qualquer coisa para aquela empresa, até mesmo para a própria operação, eles analisavam qual é o patrimônio que essa empresa tem. Hoje em dia isso não existe mais, eles analisam o grupo econômico. Então, por isso que muito empresário no país, ele pegou seus bens da atividade operacional, abriu uma empresa, botou o patrimônio lá, constituindo essa sociedade com a família, porque na falta dele, a sucessão não é de bens, é imóveis, é de cotas, é uma situação muito mais fácil. Então, se eu tenho uma empresa onde tem patrimônio e na minha falta, eu vou fazer um inventário rápido, fácil, para fazer a sucessão de cotas, não de imóveis, porque os imóveis estão no CNPJ. Consequentemente, isso facilitou, porque conseguiu fazer uma proteção, porque antigamente o banco só fazia o financiamento, cadê os bens da empresa? Então você não tem garantia para dar. Hoje ele não. Você tem um grupo econômico? Tem. Eu tenho uma indústria e tenho uma empresa patrimonial. Então ele analisa aquele contexto e dá o crédito considerando os dois. Aí lá nos Estados Unidos eu queria saber se, no caso disso, poderia se fazer dessa forma, porque também eu tive lendo em outro local que lá a atividade imobiliária, quem investe em patrimônio lá, geralmente eles utilizam também para gerar recursos. Imóveis de temporada, imóveis para uso próprio. Se lá seria interessante ele ter só uma empresa patrimonial ou para grupos de bens ele criar empresas diferentes, ou isso não faz diferença? Bom, isso é uma pergunta que praticamente todos os dias a gente recebe. Eu preciso abrir uma empresa para cada imóvel? Quais os riscos? De que forma fazer? A legislação americana ela é bem clara que, dependendo do tipo de empresa que você tenha, o patrimônio está protegido. Mas para que a gente tenha uma proteção adicional, uma camada adicional de proteção, a gente não recomenda muitos imóveis dentro de uma empresa. Então, não tem necessidade, uma casinha é uma empresa, uma casinha é uma empresa. Mas eu até te dei um exemplo de um cliente que tem vários imóveis em Orlando e a gente fez uma alocação por região. Então, o patrimônio dele é um patrimônio considerável, uma coisa que tem que ser levada em consideração também, porque muitas vezes um imóvel, para mim, é tudo que eu tenho, mas para você, não é nada. Então, a gente tem que levar em consideração o que essa pessoa tem, o quanto ela pode se arriscar. Então, normalmente, o que eu recomendo, o que eu faço eu aloco, dependendo do valor, 3, 4 imóveis em uma, 4, 5 em outra, imóveis semelhantes. Imóveis que têm menos risco, imóveis que têm mais risco, e a gente aloca isso em empresas separadas. Respondendo a sua outra pergunta em relação à sucessão, se é fácil transferir as ações da empresa, existe um ponto. Para nós, que somos residentes fiscais lá nos Estados Unidos, nós temos uma isenção para essa transferência após a morte, que é de 11,4 milhões de dólares. Então, parece um valor muito alto, mas tem americanos que possuem esse patrimônio. Mas agora, para o não residente, ou aquelas pessoas que só querem investir lá, mas que moram em outro país, a isenção é de apenas 60 mil dólares. Então, a gente tem muito cliente que mora aqui no Brasil, muitas vezes compra imóvel, sem mesmo ir ver, de uma forma completamente desestruturada. E o que acontece? Quando vem a falecer uma pessoa, mesmo estando dentro de uma empresa, porque a estruturação não foi correta. Vou te dar um exemplo. Todo mundo quer uma LLC. Na maioria das vezes, a LLC, sim, é a melhor forma de empresa. O LLC, para a gente, é a limitada. A empresa de responsabilidade limitada. Limitada, ok. Então, o que acontece? A pessoa chega e fala, eu estou 100% protegida, porque eu abri uma LLC, que todos devem ter ouvido falar, só que, até 2015, bens intangíveis não estavam sujeitos ao imposto de sucessão. Então, nós abríamos muitas Families LLCs, que são empresas de família, e se acontecesse alguma coisa com alguma das pessoas, transferia-se os interesses, porque ela não tem ação, dessa empresa para os herdeiros. A Corte americana, junto com a Receita Federal americana, observou que essa prática estava muito comum e muito não residente estava fazendo isso. Então, eles chegaram e falaram, acabou. Agora, os bens intangíveis também fazem parte do imposto de sucessão. Então, o que eu quero dizer, as ações da LLC também têm que ser inclusas
no imposto de sucessão. Então, do caso no residente, ele tem um imóvel, vamos dizer, de $500 mil, quando ele comprou. E o imposto de sucessão ele é baseado no valor do imóvel no dia do falecimento. Então, a pessoa vem a falecer hoje, nesse mesmo dia o imóvel já não é mais dele, pertence aos herdeiros, mas pelo valor de mercado. Então, isso é um erro muito comum também, porque a pessoa fala, não, mas eu comprei por 300 mil meu imóvel. Não, mas o valor que o seu imóvel vale hoje. Então, a pessoa está completamente despreparada em relação a isso. Então, aí que vem a parte dessa orientação e da estruturação, a qual podemos evitar isso? Podemos. De qual forma para o não residente? Somente estão sujeitos ao imposto de sucessão nos Estados Unidos pessoas físicas, e as pessoas jurídicas não residentes, quero dizer, uma empresa no Brasil, uma empresa na Argentina, uma empresa na Inglaterra, não estão sujeitos a imposto de sucessão, porque são empresas estrangeiras. Então, qual o caminho? Nós abrimos uma LLC, colocamos, normalmente, quando a gente fala a palavra offshore, muita gente já olha meio torto, mas offshore é qualquer empresa fora dos Estados Unidos, e dentro dos Estados Unidos, todas as offshores são transparentes, quer dizer, você tem que apresentar relatórios, tem que explicar e demonstrar para o país ou para o lugar onde você está incorporado o que você tem de patrimônio nessa empresa, e é tudo 100% legal, que eu gosto de ressaltar isso. Nesta situação, o cara pode ter 2 milhões, 3 milhões de imóveis dentro dessa empresa, desde que o dono da empresa seja uma empresa estrangeira. E lembrando que é um outro erro muito comum, principalmente advogados que fazem planejamento, que entendem muito da parte legal e não entendem da parte de tributação. Então, excelente a estrutura, uma LLC e uma offshore embaixo. Só que, na hora da tributação, não tem nada de excelente, porque uma empresa LLC, apenas com um membro, seja esse membro uma pessoa jurídica ou física, a gente chama de disregard entity. O que quer dizer essa palavra? É uma empresa que não tem personalidade jurídica, então é a mesma coisa estar direto no seu nome. Então, no caso de venda de imóveis, que é uma coisa que a gente conversa bastante, que o estrangeiro, quando vende um imóvel, ele está sujeito a uma retenção no dia do fechamento de 15% do valor total da venda, não do lucro oferido. E o que pode ser feito para evitar esta mesma estrutura? Só que muitas vezes a pessoa, para não querer pagar uma estruturação e uma consultoria, ela copia e cola. Então, eu vou abrir uma LLC, vou colocar uma offshore embaixo, estou protegido contra a sucessão e forfeita. Não, você está protegido contra a sucessão, mas sobre todos os outros impostos, você não está protegido. Entendi. Então, partindo dessa sua linha, basicamente, aproveitando aí o raciocínio que você desenvolveu, se eu tenho imóveis numa empresa patrimonial no Brasil, e a partir de agora eu vou querer investir nos Estados Unidos com uma empresa que eu também dolarize meu patrimônio, o ideal é que eu possa levar uma filial para os Estados Unidos, que ela já é considerada offshore, porque ela está fora dos Estados Unidos, abro uma LLC, mas para ela não ficar só e não ter a tributação, eu posso ter 0,1% na pessoa física, 0,0001%. E aí ela é uma LLC duas pessoas. Com duas pessoas. Uma pessoa jurídica, que é uma filial do meu país, e eu com 0,01 não residente. Correto. O grande ponto que as pessoas perguntam, posso usar minha empresa no Brasil? Pode, só que você vai ter responsabilidades fiscais no Brasil. Então, é por isso que a gente normalmente não recomenda usar empresas em país no qual existe tributação. Então, quando a gente fala de offshore, a gente fala em empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas, Panamá, países, jurisdições onde não existe imposto de renda algum. Então, dessa forma, você protege o seu patrimônio, você vai estar protegido contra o FERP da retenção e sobre outros impostos que existem lá, e você não precisa se preocupar com qualquer outro evento que venha acontecer em seguida. Então, na sua linha de raciocínio, tem vários caminhos para proteção patrimonial. E aí, cada caso, em um caso, você pode ter a linha mestre, mas você vai abrindo os afluentes de acordo com a estrutura. Eu até vi você conversando ontem a respeito até de aplicações financeiras que você pode fazer por aqui. Por exemplo, até você falou agora de uma parceria que vocês estão com a XP lá, né? Tem muita gente que tem investimentos em empresas na XP aqui no Brasil, e aí você pode transferir isso e fazer através de uma empresa por lá. Correto.
Correto. E a forma como, inclusive, eu falei ontem na pequena palestra que eu participei com você, foi justamente isso. A maioria das pessoas não acreditam que podem ter investimento nos Estados Unidos ou não acreditam que o investimento vale a pena. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma forma de vocês terem investimento nos Estados Unidos, dolarizar o seu patrimônio, o seu capital e não pagar impostos. Só que tudo isso depende de uma estruturação correta. Mas, Carol, que milagre é esse? Não é milagre. A lei americana ela é bem clara em relação que o não residente e as empresas não residentes, elas só pagam impostos sobre receitas operacionais auferidas em solo americano, impostos sobre receitas de aluguel e dividendos. Então, o que nós fazemos? Nós criamos essa mesma estrutura, na maioria das vezes, envolvendo uma estrutura offshore, e a empresa offshore, a gente conversa com o gestor da XP, que vai fazer essa avaliação, e vamos falar, eu quero uma carteira para esse cliente sem dividendos, porque é só o dividendos que é tributado, só juros e ganho de capital. Então, imagina, você pode vender e comprar ação, você pode receber a quantidade que você quiser de juros através dessa estrutura, e você não vai pagar imposto. E devido à estrutura estar sendo feita através de uma empresa que não é uma brasileira, então você não tem obrigação também de pagar nada aqui no Brasil. Porque se eu faço um investimento através de uma empresa brasileira, esta empresa vai estar sujeita à tributação aqui. Então, uma empresa, por exemplo, nas Ilhas Virgens Britânicas, não existe tributação. Então, você não vai pagar nos Estados Unidos e não vai pagar no país de residência da empresa também. Então, ela passa a ter uma rentabilidade bem viável dessa forma. Uma forma de aumentar muito o patrimônio, né, Flávio? Porque se você tem um dinheiro aqui no Brasil, a gente sabe que hoje a Bolsa, em todos os lugares do mundo, não está sendo um bom investimento, mas existem fundos de renda fixa, existem outros tipos de carteira, o qual a gente pode estar alocando o dinheiro dessa pessoa, e ela vai estar aumentando esse patrimônio sem pagar nenhum imposto. Então, pensando naquela questão de preservação de patrimônio, aumento de patrimônio, o que eu sempre busco para o meu cliente? De qual forma eu vou aumentar o patrimônio dele, proteger, e ele vai ter a proteção de não ser tributado, vamos dizer, a isenção, não a proteção, nos Estados Unidos, de ser tributado sobre esse crescimento. Então, seu dinheiro cresce, se fosse aqui no Brasil, estaria pagando imposto direto na fonte, lá você não vai ter essa retenção, a não ser que seja dividendos, e esse dinheiro você vai reinvestindo em outras coisas lá. Quero comprar um imóvel, quero entrar de sociedade numa empresa, ou quero abrir a minha empresa nos Estados Unidos, o que também é possível. Nós temos muitos casos hoje de pessoas que fazem venda online, e eu descobri depois de um tempo que compravam um produto na China, levavam esse produto para o Brasil e depois mandavam para os Estados Unidos. E a gente sabe os valores das alíquotas de importação aqui. Só que todo mundo tinha medo, até uns anos atrás. Mas eu sou brasileiro, será que eu posso ter uma empresa nos Estados Unidos? Pode, é muito simples. Para que você vai trazer o seu produto da China para o Brasil, pagar aí 47% de imposto de importação e mandar de volta para os Estados Unidos? Se é venda online, você pode ter uma empresa em qualquer lugar. Então, você não necessariamente tem que ter uma empresa no Brasil onde você mora. Você pode ter uma empresa lá, a gente tem um representante para cuidar disso, ou até mesmo online você pode estar administrando tudo isso. Você entra numa plataforma americana e faz todos os seus negócios por lá. Ok. Nesse bate-papo que a gente está aqui, a gente falou sempre na constituição de uma empresa lá. A minha pergunta já é um pouco direcionada sobre isso. É complicado, é trabalhoso a abertura de uma empresa, porque aqui no país a gente tinha uma certa preconceito que se levava tempos. Se lá é rápido, e se eu abrir uma empresa lá, um offshore, eu não estando lá, eu posso nomear alguém representante para acompanhar essa empresa por lá? Pode sim. Diferente do Brasil, não agora, pós-pandemia, tá? Mas antes da pandemia, nós abríamos uma empresa na Flórida em 24 horas. Hoje ainda tem estados os quais eu consigo abrir empresas em 24 horas, como Delaware, Wyoming, Nevada, que não tem um fluxo tão grande de incorporação. Então, o processo de incorporação, depois que nós tivermos todos os documentos do cliente em mãos, ele vai demorar no máximo uma semana. No caso daquelas estruturas mais robustas, mais complexas, os quais nós vamos envolver uma empresa offshore, isso vai demorar um pouquinho mais, porque normalmente o tempo que eles demoram para abrir a empresa é em torno de 15 a 20 dias. Mas, basicamente, em 30 dias você tem uma estrutura montada. Então, para aqueles que têm pressa, mas eu estou comprando um imóvel, eu preciso fechar agora. Então, 30 dias é o tempo ideal para que a gente monte uma estrutura.
Entendi. Eu até compartilho com você de uma experiência que eu abri uma empresa lá em Orlando, no intuito de compra de imóvel, tanto para férias, mas como também para aluguel. E realmente eu me lembro que, eu não tenho esses 30 dias, mas eu acho que foi até antes. E diferente de algumas situações que a gente tem no Brasil, reconhecimento de firma, documento autenticado, praticamente a gente abriu aqui do país recebendo essas correspondências. Foi bem ágil, mas eu questiono na situação do representante. Então, eu me lembro que o meu sócio, quando nós fundamos essa empresa, nós não éramos residentes, tínhamos nossos negócios aqui, continuamos, mas tinha alguém como representante da gente lá. Sim, o representante, ele pode ser uma pessoa física, alguém que você conheça, que reside em solo americano, ou o seu agente registrador. E eu exerço essa função de agente registradora. Por quê? Da mesma forma que aqui no Brasil, se você não é residente, eu não sou residente fiscal no Brasil. Para eu abrir uma empresa aqui, eu tive que nomear uma prima para ser minha representante, porque caso a Receita precise me enviar alguma notificação, alguma coisa, vai falar com ela. Lá nos Estados Unidos é da mesma forma. Então, o agente registrador, que é o papel que o meu escritório faz, ele é responsável por encontrar você não residente, ou até mesmo um residente, que às vezes viaja muito ou não está muito presente, ele pode ter um representante através do agente registrador. Então, nós temos a obrigação, após nós recebemos uma notificação, de contactar esse cliente e falar o que aconteceu. Recebemos a notificação ou da corte, ou da Receita, ou de algum outro órgão estadual. Desta forma, você fica seguro, não estando nos Estados Unidos e tendo uma empresa lá que você pode ter certeza que qualquer correspondência vai chegar para mim e eu vou ter que te comunicar em 24 horas. Então, tem essa possibilidade, você já presta até serviço de ter o representante da empresa enquanto a pessoa não é residente ou não tem a pontualidade ou continuidade de estar lá. Consequentemente, facilita para quem tem esse pensamento em fazer algum investimento. O que eu acho importante aí, nas duas palestras que nos antecederam, é você ter cada especialista na sua área lhe atendendo, porque, na verdade, quando você mexe com patrimônio, cada ponto de um planejamento desse tem que ter profissionais que lhe dê a devida a consultoria e atendimento. Inclusive, quando você fala em termos de seguros, etc., que é uma coisa que envolve isso na proteção patrimonial. Em relação a essa situação, que parece-me um horizonte bem interessante, e eu acho que, como você falou, tem algumas economias e segurança jurídica que quebram um pouco o paradigma do preconceito de investir nos Estados Unidos. Empresas que você investiu, mas que você possa gerar renda e você não tirar o dinheiro e reinvestir, existe algum benefício do governo federal lá que efetivamente evita a tributação disso? Olha, nós temos dois tipos de tributação básica, tributações básicas nos Estados Unidos. Uma que é através da partnership e a outra que é de corporação. Eu não vou falar LLC, porque muita gente fala, eu sou uma LLC. E muitas vezes, quando eu pego os documentos, você não é uma LLC. Por algum motivo, a pessoa que fez a estrutura te abriu como LLC para que você tenha a proteção estadual da responsabilidade limitada e a nível federal também, só que a sua forma de tributação é a da corporação. Mas o que é isso? Para dar um exemplo simples, a LLC é muito parecida com a limitada e a Corp ela é uma SA. Então, a LLC, você não paga nenhum tipo de imposto de renda dentro da empresa. Todo lucro ou prejuízo, ele é tributado, não necessariamente precisa ser distribuído na pessoa dos acionistas, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Em contrapartida, nós temos a corporação, a qual ela tem uma alíquota fixa, de 21%, então se eu tiver aí $100 mil de lucro, eu vou pagar imposto sobre meus $100 mil. Se eu quiser distribuir no formato de dividendos esse lucro, eu vou pagar novamente. Então, quer dizer, eu posso chegar numa alíquota aí de 41%, 45%, dependendo da situação fiscal desse indivíduo. E muita gente não sabe a forma de tributação. Então, para a venda de imóveis, a pessoa tem uma corporação, ela perde um prejuízo, que é uma isenção individual de cada sócio dentro de uma LLC de $41.160. Exemplo, vendi um imóvel numa corporação que eu comprei por 500 mil, vendi por 1 milhão, eu tive $500 mil de lucro. Se esse imóvel estiver dentro de uma LLC com 2, 3 sócios, cada sócio tem uma isenção de 41.400. Então, se eu tiver 4 sócios aí,
eu já praticamente posso zerar o ganho de capital dessa empresa. Em contrapartida, novamente, que na corporação eu não tenho essa isenção. Então, a venda do imóvel, o ganho de capital, ele é tributado direto numa alíquota de 25%, e na LLC você pode pegar uma alíquota de 0%, 15% ou 20% no máximo. Beleza. Me tira uma dúvida. Nesse sentido, vou fazer minha proteção, estou achando que é interessante, mas eu entendo que precisa de um tempo para você planejar, de você se assessorar, de você entender qual é o melhor caminho. Que timing você diz, se a pessoa que está nos assistindo, participando, achou interessante, eu penso em fazer algum investimento lá fora, seja necessário, que tempo ele precisa para planejar, apresentar. Eu acho que na palestra anterior foi dito que um brasileiro chegou lá para fazer o visto, ele disse, vamos conversar. Para mim foi na do Eagle People. Eu quero conhecer sua vida para dizer qual é o visto que se encaixa. Então, assim, qual é o tempo que você acha interessante planejar para você dizer a melhor estrutura, pelo que você está me apresentando, de investimento que você quer fazer patrimonial aqui, pode ser planejado. Qual é o tempo que você acha suficiente para isso? Seria interessante. Tudo depende de qual planejamento nós estamos falando, né? Então, uma coisa que eu faço muito é o planejamento pré-imigratório. Por que eu preciso me planejar antes de mudar para os Estados Unidos? Justamente devido a essas diferenças de tributação. Então, aqueles que recebem dividendos no Brasil sabem que aqui não tem nenhum tributo. Nos Estados Unidos, os dividendos são tributados. Então, a empresa paga lá o seu imposto e você distribui sem nenhum encargo na pessoa física. Então, para o planejamento pré-imigratório, eu recomendo pelo menos 1 ano. Por que 1 ano? Porque a pessoa vai estar também falando de visto, ela vai estar se preparando para a mudança, tanto na questão de imóvel, escola para os filhos, etc, e etc. E eu preciso analisar a fundo a estrutura Brasil, porque na maioria dos casos, para você se mudar para os Estados Unidos e não sofrer nenhum impacto fiscal e não ser bitributado, eu tenho que mudar a estrutura Brasil também. Então, muitas vezes nos Estados Unidos a gente faz isso com uma certa facilidade, mas aqui no Brasil a gente conhece a burocracia e isso a gente não consegue fazer com o mesmo tempo que a gente consegue executar lá. No caso de uma empresa que ela quer levar os seus investimentos para lá, ou até mesmo aquela empresa que ela quer abrir nos Estados Unidos. Tem muita gente que tem a ideia, pensa e fala, abre empresa. E não pensou planejamento, quanto precisa de cash flow, quanto ela vai precisar investir, quanto tempo ela aguenta com o dinheiro dela. Quantas empresas, gente, eu abro nos últimos 20 anos? Sei lá, por ano, 1.000 empresas, 1.500 empresas, 70% dessas empresas fecham. Porque não existe planejamento. Então, não adianta você ter ideia, você tem que entender ideia e o que você vai fazer para manter. E a persistência, que é uma coisa que muita gente não tem, porque ela sonha, aí ela quer colocar em prática, e aí passa 2, 3 meses, 1 ano, não deu certo, vou fechar, vou pular para outro. Não dá certo. Eu não conheço, nesses 20 anos, nenhuma história de uma empresa que 1 ano começou a ganhar muito dinheiro, o dono ficou rico e a coisa ficou linda. Não. A gente sabe, nós empresários sabemos, que é pelo menos 5 anos para você começar a ver o sucesso da empresa. Existem umas empresas, né, que se destacam no mercado muito rapidamente, mas com certeza por trás teve um trabalho muito bem feito. Entendi, muito bacana. E essas estatísticas de nascer e morrer cedo é uma situação que a gente convive aqui no Brasil, não no caso do fim do planejamento patrimonial, mas de operação. A estatística da morte nos 2 primeiros anos e meio é muito alta também. Mas no caso de uma empresa patrimonial, talvez nesse caso especificamente, é mais por não entender ou não planejar e acabar fazendo o investimento de forma errada. Eu acho que, num caso desse, você deve ter um time para poder se assessorar de pessoas que digam qual é o melhor caminho. E, principalmente, se você eu vou fazer investimento patrimonial e penso em gerar ativos, como comprar, vender, ou penso em fazer imóveis para locação, que são atividades distintas, qual é o melhor caminho e que investimento fazer em qual tipo de empresa, seja um LLC, seja no corporation, como você falou, até para poder tirar o melhor benefício tributário. Com certeza, né, Flávio? Porque quando você vai iniciar uma empresa, tem que pensar todos os seus custos organizacionais para abertura. Aí você tem que pensar no dia a dia dos seus primeiros 3 meses, que normalmente você não vai estar cheio de clientes ou não vai estar vendendo o seu produto como você espera.
o planejamento em relação, que você me perguntou, você recomenda o financiamento? Eu muitas vezes recomendo o financiamento, porque com os juros tão baixos, é uma forma de você adquirir patrimônio, sempre lembrando, nunca vai exceder, o seu passivo nunca pode ser maior que o seu ativo. Existe uma regra econômica e contábil que diz que você tem que ter 30% de passivo e 70% de ativo. Eu ainda acho que a gente poderia ser um pouquinho mais rude, vamos dizer, 20% de passivo, 80% de ativo, que seria o ideal. É o ideal. Eu não estou dizendo que todos têm isso, mas isso é um momento que você vê sua empresa e sua vida saudável. Então, você tem um patrimônio maior do que você deve e você tem tranquilidade. Com certeza. No caso de um brasileiro que possa pensar em fazer um planejamento patrimonial e queira levar... porque, na verdade, quando você vai para lá, você vai levar recursos para você investir. E essa transferência, essa parte que gera um certo preconceito no brasileiro de estar legal, de levar esses recursos, é um processo complicado, é um processo que seria fácil. Do ponto de vista da gente aqui do Brasil, se você tem a origem dos recursos declarada, se você faz toda a transferência via Banco Central, você aqui oficialmente está tranquilo. Entendo que lá essa recepção desses recursos em conta bancária e seja toda legalizada, não seja um tempo complicado de fazer essa transferência. Olha, essa resposta, vou deixar para a Lígia da Manicorp, que ela é especialista no assunto, mas eu posso adiantar que não é complicado, desde que a pessoa tenha origem. Então, é claro, nós não vamos conseguir, né, levar... Quantos clientes em comum nós temos que querem levar dinheiro para os Estados Unidos? Ah, mas no meu imposto... Não tem como, você não tem como, o dinheiro não cruza a fronteira se não tiver origem, tanto de lá para cá e daqui para lá. Então, é fundamental para aqueles que querem investir, pensarem de qual forma legalizarem muitos dos investimentos que tem aqui, porque senão você não vai conseguir levar o seu dinheiro para os Estados Unidos. É verdade. Hoje, a tecnologia da informação, tanto é usada por a gente nas entidades, mas principalmente pelos órgãos públicos, né? E esse rastreamento, esse cruzamento, eu acho que ele funciona muito bem e, para isso, realmente, você tem que estar lastreado para não ter complicações nem com o fisco local, nem com o fisco americano, né? A cada ano que passa, está cada vez mais difícil a pessoa falar, eu sou residente nos Estados Unidos e não quero declarar o que eu tenho no Brasil. Não sei se vocês conhecem o FATCA, que é o Foreign Account Tax Compliance, que foi implementado em 2015, o qual os bancos do mundo trocam informação. Eles têm um código que chama GIN, G-I-N, e, através deste código, aquela pessoa que tem uma conta aqui no Brasil, uma conta na Inglaterra, uma conta em Portugal... Existem bancos que ainda não tão evoluídos, mas a troca existe. E o FATCA foi implementado para isso. Então, é muito difícil você querer ter um investimento, se mudar para um local, se você não estiver de acordo com o FATCA, porque uma hora isso, e a cada dia mais estão trabalhando que se torne mais eficiente essa questão de troca de informação. Isso é uma atenção que tem que ser dada, porque realmente, para você investir no seu patrimônio, tem que estar bem lastreado, né? Ainda sobre o tema que a gente está tratando, eu acho que eu perguntei, mas essa questão de você constituir, porque aqui no Brasil, quando a gente pensa em planejamento patrimonial, a gente pensa já constituindo com a família. Alguns grupos que têm 2, 3 irmãos como sócios, eles fundam as empresas dele com a família dele, esposa e filhos, e passa a ser sócio daquela empresa, como fosse uma holding. E aí, eu me lembro que eu falei aqui, eu não me recordo agora, lá existe limitação para a idade de filho participar de sociedade. Isso é um assunto bem polêmico. A lei da Flórida, ela permite que um menor ele seja membro de uma empresa. Só que algumas instituições, em alguns momentos, se você tiver um menor no contrato, essa instituição não aceita. Então, o menor, se ele estiver oficialmente, por exemplo, a pessoa comete um erro na hora de abrir empresa e coloca a pessoa como um membro, que seria um acionista, e um gestor. Como que um menor de 18 anos pode ser gestor? Então, isso invalida completamente qualquer contrato que essa empresa tenha feito, se tiver um menor como gestor. Então, tem que ter muita cautela também quem escolher para fazer a abertura da empresa, porque todo mundo acha que é muito fácil. Eu vou lá no site, na internet, pago $150 e abro minha empresa.
Depois, o preço que você vai pagar é bem alto. Na hora de você fazer a sua declaração, na hora de você comprar um imóvel, às vezes você tem um negócio fechado e você tem, nesse caso, um menor envolvido na estrutura. Então, está todo mundo aqui rindo que é lá de Orlando, porque a gente passa por essas situações frequentemente, né? Então, aí aquela correria, vamos refazer contrato. E tem situações piores, tá? Existe também pessoas que querem colocar o imóvel já no nome deles e dos filhos. Existe uma forma de fazer isso, através de um life stage. O que é um life stage? É como se fosse um usufruto aqui no Brasil. Então, a gente coloca lá, Carol Larson Life Stage. Aí eu coloco todos os meus herdeiros embaixo. Quando eu vier a falecer, já é deles. Diferente do que eu comprar um imóvel e falar para a Rô, eu quero no título, eu, meu marido e meus 2 filhos. Qual a idade dos filhos? 14 anos. Desculpa o português, ferrou. Você vai ter que contratar uma pessoa, um advogado, para entrar com um documento na corte americana, porque você não pode ser o representante do seu filho, porque eles acreditam que tem conflito de interesse se você representar o seu filho. Então, como que você deu e vai tomar? Então, você tem que nominar uma pessoa neutra para defender os interesses do seu filho. Então, uma coisa mínima, você percebeu a diferença do life stage ou ter uma escritura no nome dos 4? Muda todo o cenário, todo o cenário. É porque aqui a gente usa alguns momentos que a gente tem, quando quer constituir uma empresa, e os filhos têm certa idade, a gente utiliza da situação da emancipação. Então, você faz a emancipação do seu filho, e ali ele está legalmente habilitado para participar daquela sociedade. Lá, eu não sei se saberia se teria essa situação da emancipação, e aí ele estaria regular para participar da sociedade. Existe a possibilidade de emancipação nos Estados Unidos também, só que você tem que ter um motivo. Existem os casos mais comuns, é quando um menor quer se casar. Então, os pais emancipam esse menor. No caso de empresa, eu não conheço muitos, mas existe também emancipação. Só que eu não sei se a corte vai conceder uma emancipação para colocar um menor dentro de uma empresa. Então, isso vai depender muito da pessoa que vai receber e analisar esse caso. Eu não sei se você já teve algum caso assim, Marcelo, que você está... significativo, né? O porquê que esse menor precisa ser emancipado. Os casos mais comuns é casamento, que a pessoa de 17, 16 anos quer casar, aí os pais acabam emancipando. Eu questionei, então, para fins dele se tornar sócio legalmente habilitado, a emancipação não funcionaria lá, não seria tão fácil a aprovação pela corte. Eu acho que não seria tão fácil. Não. Porque, no caso que algum brasileiro queira investir, como ele hoje já no Brasil tem sua empresa patrimonial e queira dividir um pouco isso para dolarizar com um patrimônio numa pessoa jurídica, geralmente ele já pensa em estar com seus sucessores no quadro societário, que é o que eu falei. No Brasil se faz muito isso porque, na falta do patriarca ou da mãe, você não vai tratar com inventário de bens. Os bens estão no CNPJ, o titular do bem é o CNPJ, você vai tratar de cotas. E aí, quando a gente constitui empresas para participarem na holding, a gente traz a família, esposo, esposa e os filhos, com 16 anos, 17 anos, se emancipa, e na falta dele, eu vou para pagar o imposto no Estado de transmissão de causa-morte, que no Brasil não é 40, é 8, aqui né? no Rio Grande do 4. Norte é 3, 4, 5 e 6%. E aí eu trato isso em cima de cotas, não em cima de bens. Então, se meu capital lá é de R$1 milhão, eu tenho 95%, minha esposa, ou eu tenho 45%, minha esposa 45% e meus filhos 5,5%. Esses 45% é de cotas. Então, é 450 mil em 3, 4, 5 e 6 no Rio Grande do Norte, porque tem estado como Rio de Janeiro, que já está até 8. Por isso que eu perguntei a possibilidade de, em buscar fazer proteção patrimonial, levar a família Nós usamos outra estrutura, Flávio. Lá no Brasil, a gente tem várias outras estruturas da gente proteger o patrimônio dos herdeiros, no caso dos menores. Uma estrutura muito comum chama-se trust. Uma trust, ela é mais que um testamento, ele é um instrumento, o qual eu não preciso comprometer o nome dos meus filhos, não coloco eles em nada. Aí eu abro uma trust, né? Eu crio, na verdade, uma trust, e lá eu coloco todos os meus desejos. Então, não tem que passar por espólio. Dependendo do tipo de trust, tem sucessão ou não. Então, a trust revogável está sujeita à sucessão, a irrevogável não está sujeita. E lá eu vou discriminar. Eu tenho 5 filhos.
Um é solteiro, o outro não gosta muito de trabalhar, ou o outro tem algum problema comportamental. Então, eu posso até designar de qual forma eu quero que esses herdeiros recebam, não seguindo a lei do Brasil, que vai ficar 50 para a mulher, 50 para os filhos, na mesma proporção. Então, se você não quiser deixar nada para sua esposa, você não deixa. Se você quiser deixar só para um filho, você deixa. Se você quiser falar, o meu filho número 3, ele está casado com uma mulher que eu não gosto, eu não quero deixar meu patrimônio para ele. Então, o pai ou a mãe pode colocar dentro dessa trust dizendo, esse filho, enquanto estiver casado com a fulana, vai receber 10% do patrimônio. Se ele um dia vier se divorciar, ele vai receber o restante. Ou o meu filho só vai receber se ele estiver formado. Se ele não estiver formado, eu não acho que ele tem capacidade de administrar os bens que eu vou deixar para ele. Então, a gente tem essa flexibilidade de uma forma mais fácil para não arriscar. Porque, como eu disse, a lei da Flórida permite, mas existem controvérsias. Então, em relação a ter o menor. Então, para que a gente não corra risco e que facilite os processos, o melhor caminho é através de uma trust. E existe uma coisa mais simples, que é o testamento, né? Então, ele pode colocar no testamento também tudo aquilo que ele desejar, que é muito mais simples do que uma trust. E, inclusive, tem um preço muito mais acessível. Entendi. Na verdade, eu acho que no caso nosso aqui, para esse planejamento, nesse sentido, ele é um pouco mais ágil, porque você não precisa fazer a trust, que esse documento está no quadro societário, está participando, ali você vai tratar só do contrato social, no aditivo, dividindo as cotas. Uma outra forma que a gente usa bastante, já que a gente estava falando das offshores, quando eu falo também de proteção, acho que é bom ressaltar um ponto. A proteção não é só contra a morte. Então, é divórcio, briga entre irmãos, problemas na empresa, tudo isso pode acontecer. E se você não tiver isso bem escrito e registrado, você vai ter um problema até maior do que com a morte, né? Então, quer processo que existem mais problemas para resolver do que um divórcio? Ou um falecimento quando os irmãos não se dão bem. E aí fica aquela briga de... Eu estou com um caso de imposto de sucessão, que é state tax lá, há 2 anos. E se você não entregar esse imposto dentro de 9 meses, a multa é altíssima. Eles não estão nem aí para a multa, eles estão a fim de brigar. Eles brigaram, continuam brigando e não conseguiram resolver. Se esse indivíduo que faleceu já tivesse deixado determinado, ele tinha um imóvel nos Estados Unidos. A briga toda é por causa de um imóvel de $400 mil. Só que o irmão 1 não fala com o 2, são 4 filhos. Então, a gente está com tudo parado e eles não entram em acordo. Complicou a empresa do pessoal aí. O patrimônio vai ficar travado por um período. Está lá travado, e ter todas as multas que eles vão cobrar e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente tem uma questão, acho que ele pode até confirmar, que se for isso aqui no Brasil, certamente a empresa fecharia, né? Porque a legislação ela pede um prazo. Seja 80 dias, determinando o que aconteça quando você não faz um planejamento sucessório, você tem um prazo máximo para você poder resolver. Se você não resolver, você vai perder a sua empresa. Aliás, você não. A pessoa já está morta, mas a empresa vai diluir. Acho por isso que eu acredito que a proteção patrimonial é fantástica para isso. Acho que o Brasil precisa ter essa conscientização que o próprio americano já tem hoje. Com certeza, mas eu tenho visto cada vez mais os brasileiros. Eu faço muita consultoria para o planejamento pré-imigratório e há uma quantidade de pessoas que têm me contactado nos últimos anos que antigamente não existia. A pessoa chegava e depois ia se preocupar e muitas vezes não tinha muita coisa a ser feito de uma forma eficiente. Mas, hoje em dia, realmente existe isso. Falando de empresa, só para complementar o que você disse, nós também temos essa regra nos Estados Unidos. Mas o fato dessa família é que é uma casa e não estava em empresa. Então, precisa se passar esse patrimônio para os herdeiros. Então, um quer que vende, o outro não quer que vende, o outro não concorda com a porcentagem, porque não tem testamento. Então, a regra natural seria dividir em partes iguais. Só que, para piorar um pouquinho a situação, esse indivíduo foi para os Estados Unidos, antes de adquirir esse imóvel, e se casou com uma americana. E essa americana agora também quer parte do patrimônio. Só que essa esposa não era a esposa verdadeira dele. Porque lá nos Estados Unidos é muito comum alguns casamentos para legalização. Então, o problema é grande. E ele nunca pensou nessa questão que um dia ele ia morrer tão jovem. Ele tinha 53 anos apenas. Se eu estivesse lá, eu tinha feito um seguro vitalício para ele, eu tinha resolvido todo o problema, não só dele, mas da família toda, tinha evitado todo esse problema. Com certeza. Com o que você trabalha? Ai, que bacana, que bacana. A gente usa bastante também a questão de seguros lá. Inclusive, a gente tem a nossa amiga aqui que vai falar sobre a questão de seguro para pessoas que não querem criar estruturas muito robustas ou que não se sentem... Porque tem muita gente, viu, quando a gente fala, vamos abrir uma empresa nos Estados Unidos, eu não quero uma empresa nos Estados Unidos, porque tem aquela mentalidade do problema que é ter uma empresa no Brasil. Então, tudo bem, respeitamos a vontade do cliente. Então, nós fazemos um seguro de vida, o qual qualquer pessoa residente ou não residente pode ter, e
a pólice desse seguro, com o falecimento, cobriria essa sucessão e resolveria todos esses problemas. Eu não sei se aqui no Brasil é exatamente isso que vocês fazem. Com certeza, eu concordo plenamente com você. Tudo isso faz parte do quê? Do planejamento, né? Então, não é uma coisa só que a gente coloca no planejamento, não é uma coisa simples e falar, estou te ligando porque eu quero a sua ajuda. Não, gente, é muita coisa que engloba, né? São várias coisas, várias pecinhas que a gente pode colocar que você está 100% seguro. Sobre a empresa, só para finalizar, nós temos 60 dias nos Estados Unidos, após o falecimento de um membro, para eles tomarem uma decisão. Se não for tomada uma decisão, a empresa está automaticamente dissolvida. Lá são 60 dias. Tem alguns contratos que a gente pode colocar até 90, mas normalmente a regra é 60. Nessa questão que ele falou aí da empresa patrimonial, realmente é viável um seguro quando os herdeiros não têm recursos que possam, pelo menos, manter os imóveis fora de qualquer questionamento do fisco. Seja um imposto, um IPTU da vida, que aí muitas vezes os impostos desses imóveis, os herdeiros não conseguem honrar. E aí não conseguem fazer com que a empresa pague e possa vendê-los, porque você precisa ter uma certidão. Isso realmente tem que ter uma reserva técnica para uma situação dessa. E quando não tem, efetivamente... Não, isso. O que, na verdade, na maioria dos casos que nós trabalhamos nesse caso, nessa situação, é que as empresas patrimoniais que são constituídas é porque existem imóveis que são alugados e geram renda. Então, na falta do sócio majoritário, a empresa não para, ela continua recebendo seu aluguel. E aí você consegue, daquela receita, arrecadar alguma coisa para quitar e, efetivamente, manter a empresa aberta. Até que, na sociedade, se decida vender algum imóvel que estaria aí na proteção patrimonial, estaria evitando essa questão do caso do imóvel da família, que não está na pessoa jurídica, até questão de valorização. Eu acho que vale 100, não, eu acho que vale 150, eu acho que vale 70, eu quero logo porque eu estou precisando. Na pessoa jurídica, a decisão seria pela maioria das cotas. Então, você consegue, muitas vezes, vender um imóvel mais rápido, até para manter a empresa com os custos necessários enquanto ela retoma a atividade. Nesse caso, fora isso, eu acho que é viável demais a questão do seguro, porque não tiver recursos para liquidar qualquer imposto ou contrato, você também vai matar a empresa. Isso é uma coisa que acontece com bastante frequência lá, né? O pessoal do mercado imobiliário vai confirmar. A matriarca ou patriarca vem a falecer e deixa um bem, e os herdeiros não têm dinheiro para pagar o IPTU. Então, lá nos Estados Unidos, tem duas formas de você perder do imóvel. Você tem um financiamento, se você ficar inadimplente um X número de meses, esse imóvel vai para foreclosure, você vai perder o imóvel. E o IPTU também vai para foreclosure, você perde o seu imóvel, normalmente em torno de uns 3 anos, se você tiver com o seu IPTU atrasado. Já no primeiro ano, o condado, porque o IPTU é pago para o condado, onde o imóvel está situado. No primeiro ano já é vendido essa dívida, a pessoa que comprou a dívida vai ficar ali em cima todo ano acompanhando, não pagou o segundo ano, não pagou o terceiro ano. Aí vai lá e executa. Você perde o imóvel também por IPTU e por condomínio. Excelente pergunta. Tá? O imposto que eu estou me referindo de sucessão, ele é federal. Tá? Eu estou falando especificamente de estados que não têm imposto estadual de sucessão. Então, uma coisa bem interessante, é o que acontece com muitos brasileiros quando se mudam para lá, eu quero morar na Califórnia, eu quero morar em Nova York, é o meu sonho. Só que a pessoa não tem ideia da quantidade de impostos que ela vai pagar, morando em estados os quais existe imposto estadual e municipal. Então, vou te dar um exemplo bem rápido para responder a sua pergunta. Uma pessoa física, ela só tem imposto federal.
numa alíquota que vai de 10% a 37%. Aquele indivíduo que mora na Califórnia, fora essa alíquota de 10% a 37%, ele vai ter imposto estadual e municipal. A alíquota pode chegar a 55%. Então, você deixa mais da metade do seu salário para pagar de impostos. Então, uma coisa bem importante de ser lembrada é, se tiverem intenção de mudar de país, seja Estados Unidos, Portugal, que tem muitos brasileiros indo, consultem sobre as alíquotas locais. Então, antes de tomar uma decisão, eu tenho um caso de um cliente que mudou para a Califórnia porque o filho morava lá, fiz uma consultoria com ele há um tempo atrás, e comecei, por que Califórnia? Você tem necessidade de cair? Sua empresa está aí? Ele falou, não, eu vim por causa do meu filho, eu posso morar em qualquer lugar. E Nevada, ao lado, não tem imposto estadual. Então, ele está pensando em se mudar para uma cidade que dá 50 milhas de onde divisa com a Califórnia, e ele vai estar com esta proteção de não ter que pagar imposto estadual. E, em relação ao imposto de sucessão, são poucos os estados que cobram. E, normalmente, os estados que cobram são esses estados que têm imposto estadual sobre a renda. Então, na Flórida, nós não temos, Nevada não temos, Wyoming não temos, Texas não temos, New Hampshire não temos. Temos vários estados os quais nós não temos impostos estaduais. O tema está bem atrativo para a gente ficar conversando. Daria para a gente passar aqui uns 2 dias de 8 horas debatendo, porque e a gente quase não gosta de falar desse assunto, né? E aí, quando chega, é um tema bem bacana de falar, mas já me levantaram ali uma plaquinha de terminado, escondido ali atrás da coluna. A pessoa apresenta, Carol, e se esconde. Que é para você entender que terminou. Não, ela falou que ela ia dar um toque, mas quando eu começo a falar, eu falo muito e eu não presto muita atenção ao redor. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu espero que vocês aproveitem muito esse evento. Tem palestras, assim, todas são interessantes. Não tem como dizer, a próxima ou outra vai ser mais. Cada um com um tema específico, mas todas de extrema importância para aqueles, não somente que querem se mudar, mas para que querem investir, ou que tem alguma pessoa lá que vocês se preocupem. Então, se vocês puderem, assistam todas as palestras de hoje. E obrigado pela participação de vocês. Foi um imenso prazer estar aqui hoje. Carol, muito obrigado. Obrigada a você, Flávia.